Boa noite a todos e a todas. Bem-vindos a mais um início de semana nas nossas segundas com Emmanuel, dando início à abertura aí da nossa semana, dos trabalhos da nossa Fraternidade Espírita Mensageiro da Luz, nossa FEMEL. A gente sempre utiliza, vamos explicar aqui para quem assiste a gravação no YouTube, a gente utiliza a plataforma do Google Meet para fazer as nossas gravações, para passar as músicas, para passar todo o nosso material que a gente usa aqui, e a gente disponibiliza o link no WhatsApp dos nossos grupos da FEMEL. Aí quem gostar de participar, estiver assistindo lá no Facebook ou no YouTube e quiser participar, é só chamar lá no Facebook que a gente adiciona vocês para fazer esse estudo conosco nas segundas-feiras, tá? Eu tenho a proposta, mais uma vez, que o pessoal gosta, e eu também, de começar o nosso estudo com mais uma música da Elizabeth Lacerda. E normalmente eu busco as músicas que têm o tema que nós vamos desenvolver de alguma maneira depois, dentro do nosso estudo, tá? Eu vou colocar, então, a nossa música de hoje para fazer a nossa prece inicial, com o título de A Barca. Vocês já devem conhecer. Deixa eu só prepará-la aqui. Então, nós vamos prestar atenção na letra para fazer a nossa prece com essa linda canção. Te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Tu me olhaste nos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu sabes bem que meu barco eu não tenho nem ouro nem espadas, somente redes e o meu trabalho, Senhor. Tu me olhaste nos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu, minhas mãos solicita meu cansaço, que a outros descanse, amor que almeja seguir amando, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei o
caminhos largos, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo que assim me chama, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Dá até dó de interromper, né, gente? Eu fico até ressabiada de interromper, mas é uma belíssima canção, né, que Elizabeth regravou, da Barca. E eu trouxe para nós refletirmos, porque hoje nós vamos falar de Jesus novamente, como em tantas outras vezes, né? E quando a gente ouve essa música, me veio ela na cabeça, até às vezes por inspiração, né? E a gente diz que, Senhor, tu me olhastes nos olhos e a sorrir pronunciaste meu nome. Quer dizer, Jesus conhece cada um de nós e a gente deve largar o nosso barco e ir até Jesus, né? Então, assim, o caminho do mundo é um e o caminho de Jesus é outro, né? É isso que ele está dizendo, a vida espiritual. Então, junto a ti, buscarei outro mar. Uma forma diferente do homem, dos seres humanos viverem a vida com Jesus e sempre Jesus conosco. O lindo dessa canção é justamente essa parte. E o convite de Jesus para que nós sigamos com ele diz que só tem rede e trabalho nesse barco. Ninguém disse que você vai para o paraíso, que você vai ficar sentado, que você não vai fazer nada, você vai trabalhar e muito no reino de Deus, que poderia ser visto, inclusive, como um plano espiritual, se a gente puder transpor, fazer essa interpretação, né? Então, se Jesus é esse amor e essa bondade infinita que nós temos aqui, vamos pensando nisso, e eu vou colocar para a gente a leitura de hoje à noite, que a gente vai ler o capítulo 19, falsas alegações. Se der algum problema aí, gente, vocês falam, tá? Para mim está tudo ok, que está projetando aí. Hoje nós vamos com uma citação de Lucas, capítulo 8, versículo 28, e o comentário de Emmanuel. Então, como nós temos aqui hoje um participante novo, né? A Alice está conosco. Como que a gente faz o estudo? Primeiro eu vou ler todinho, que hoje é bem pequenininha a leitura, né? Na sequência, eu vou explicar essa partezinha menorzinha aqui, que é uma citação do Evangelho de Lucas. A gente vai estudar um pouco a parte de onde foi tirado esse trecho do Evangelho, lá do capítulo 8, do entorno do versículo 28. E, na sequência, a gente vê a interpretação de Emmanuel, que é a letra que está comum aqui, sem estar em negrito ali, né, em itálico ali em cima, tá? Então, primeira parte, o Evangelho. Segunda parte, as possibilidades de interpretações de Emmanuel, né? Que eu não tenho a verdade absoluta aqui. Eu vou conduzindo uma interpretação e, conforme eu vou conduzindo, vocês vão trazendo as questões de vocês também. Então, olha lá. Hoje eu considerei, assim, um desafio esse nosso estudo, porque ele é curtinho, mas ele é bem pesado. Ele está bem com uma interpretação mais pesada, a gente tem que refletir um pouco mais, tá? Então, olha lá, nunca esqueçamos o título, Falsas Alegações. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Lucas, capítulo 8, versículo 28. O caso do espírito perturbado que sentiu a aproximação de Jesus, recebendo-lhe a presença com furiosas indagações, apresenta muitos aspectos dignos de estudo. A circunstância de suplicar ao Divino Mestre que não o atormentasse
requer muita atenção por parte dos discípulos sinceros. Quem poderá supor o Cristo capaz de infligir tormentos a quem quer que seja? E no caso, trata-se de uma entidade ignorante e perversa, que, nos íntimos desvarios, muito já padecia por si mesma. A vizinhança do mestre, contudo, trazia-lhe claridade suficiente para contemplar o martírio da própria consciência, atolada num pântano de crimes e defecções tenebrosas. A luz castigava-lhes as trevas interiores e revelava-lhe a nudez dolorosa e digna de comiseração. O quadro é muito significativo para quantos fogem das verdades religiosas da vida, categorizando-lhe o conteúdo à conta de amargo elixir de angústias e sofrimento. Esses espíritos indiferentes e gozadores costumam afirmar que os serviços da fé alagam o caminho de lágrimas, enevoando o coração. Tais afirmativas, no entanto, denunciam-nos, em maior ou menor escala, são companheiros do irmão infeliz, que acusava Jesus por ministro de tormentos. Bom, pela leitura, quem não tinha lido, acompanhou, já sentiu, né, o que eu disse. Primeira impressão que eu tive, eu falei, nossa, o que Emmanuel quis dizer com isso? Muitas vezes, esse é o objetivo de estudar o Pão Nosso. A gente não para pensar, a gente lê automaticamente, né? E como é que uma leitura pode virar uma prece? Quando a gente entende o que a gente está lendo. Que essa é a proposta dos Segundas com Emmanuel, né? Então, olha lá. Esse capítulo aí, o capítulo 8, deixa eu pegar aqui para vocês. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, peço-te que não me atormentes. Então, por isso que eu coloquei a barca para a gente refletir. As pessoas seguiam Jesus, nunca acusavam Jesus de tormento. Vamos entender o que ele quis dizer aí, tá? Então, o título deste versículo 28 do capítulo 8, em Lucas, é O Possesso e os Porcos. Então, é tirado deste trechinho esta citação. Então, o que é que está lá na citação da Bíblia? Jesus chegou à região dos Gerazenos, que era uma região ali bem de frente a Galileia. Mal chegou, descendo do barco, já chegou ao encontro dele um homem possuído, segundo a Bíblia, segundo o Evangelho, possuído por vários demônios. Vamos com calma. Há muito tempo, este homem possuído não se vestia, não se alimentava, não ficava em casa, ele morava até onde as pessoas estavam sendo enterradas, né, no cemitério. Ao ver Jesus, este homem possuído prostrou-se diante dele. O que é prostrar-se? É cair aos pés de Jesus. E disse, aí vem a frase, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Olha que coisa. Então, o que aconteceu? Jesus mandou o Espírito deixar o corpo do homem. Esse homem, por diversas vezes preso, escapava até das prisões, tamanha era a possessão pela qual ele passava. Jesus perguntou o nome dele, e então ele lhe disse Legião, porque ele não seria apenas um espírito, e sim um grupo de espíritos. Pedindo que não os mandasse ir para o abismo. Os demônios, segundo a citação do Evangelho, nós já vamos trabalhar isso dentro do Espiritismo, tá? Só um pouquinho de paciência. Os demônios rogaram para que pudessem tomar os porcos que passavam ali, um grupo, né, uma manada de porcos, que ali passavam. E assim Jesus o consentiu, e esses porcos se jogaram de um despenhadeiro e acabaram morrendo afogados na região que ali estava. Aí nós temos algumas questões. Já que pegamos, né, o capítulo do Evangelho, agora nós precisamos, à luz do Espiritismo, trazer algumas questões aqui. Eu sei que existem algumas pessoas que estão começando no Espiritismo, né?
E aí a gente não vai se aprofundar, mas eu vou trazer algumas reflexões importantes. Primeiro, o espírito ir aos porcos. Por que os porcos? O porco é considerado um animal sujo pelos judeus. Então, era onde eles estavam expulsando o que eles chamavam de demônios. Para nós, espíritas, a gente não chama os espíritos de demônios, né? Eu sei que o pessoal mais antigo aí, quando viu a citação, já falou: ai, meu Deus, o que ela está falando? Eu falei: calma, gente, é uma citação lá, é uma citação antiga. Então, vamos trazer para a nossa hoje. O Emmanuel, ele já nos traz aqui, no terceiro parágrafo, a palavra entidade ignorante e perversa. Eu acho que já está substituída a palavra demônio por entidade ignorante e perversa. Nós não podemos acusar os nossos irmãos desencarnados por maiores, menores, melhores ou piores que nós, de nomes que eles se ofendam, não é verdade? Muito ruim para quem está sofrendo receber um nome de demônio. Ele é um espírito desencarnado, né? Em sofrimento. Então, este homem que se prostra na frente de Jesus, que a Bíblia está trazendo como um possuído, passando por uma possessão, o que é essa possessão segundo o Livro dos Espíritos? Eu fui lá, quem quiser pesquisar depois, eu fui lá nas questões 473 a 476 para trazer para a gente entender o que é essa possessão aí, tá? Então, a possessão, segundo Kardec, que é o nosso codificador da doutrina, é uma dependência absoluta em que a alma, que é o espírito da pessoa encarnada, pode se encontrar em relação a espíritos imperfeitos que a subjugam. E, de nenhuma maneira, essa possessão substitui, ele diz que não se ocupa, por exemplo, em algumas outras perguntas, não é possível o espírito tomar totalmente o corpo de uma outra pessoa. Ele está dizendo subjugar a alma, a sua vontade, mas não tomar o corpo, porque o corpo já é habitado por aquele espírito e ele cumpre essa função, o corpo, né? O corpo tem essa função encarnatória, de ser um invólucro de um espírito e não de mais de um. Então, ele explica tudo isso nessa questão. Para ocorrer este processo que é chamado de possessão, é necessário que o obsediado, que no caso aqui seria a vítima da possessão, tá? Se deixe dominar pela sua fraqueza e sintonize com estes irmãos imperfeitos. Então, existe deste irmão que estava possuído, que se aproximou de Jesus, houve uma sintonia para que ele recebesse aqueles espíritos com ele, tá? Então, não há, digamos assim, uma injustiça, né? Não, houve uma sintonia. Estar vibrando na mesma sintonia que aquele espírito que queria fazer mal acabou colando com ele, perfeito? Isso está na questão 473 do Livro dos Espíritos. Ele vai falar que ele se afina com o espírito encarnado. O que é se afina? É de afinidade, tá? Sintonia. Quanto mais... Olha na questão 476 agora do Livro dos Espíritos, ainda interpretando o Evangelho. Quanto mais se é homem de bem, mais se tem poder sobre espíritos imperfeitos, para os afastar de si mesmo e sobre os espíritos bons para os atrair. Ser homem de bem, né? Aquele que largou a barca e foi caminhar com Jesus, né? No trabalho com Jesus. E eu quero trazer agora também uma colocação muito importante. A luz de Jesus. Quando Jesus chegou na região, que eu esqueci o nome, como que é? Dos Gerazenos, ele não foi atrás do homem que estava passando pela possessão. O homem veio até ele. Por quê? E ainda acusou Jesus de tormento. Aí, a luz de Jesus é tão grande
que ela incomodava a espiritualidade inferior que circundava a região. Então, só a presença da luz incomoda os seres que estão nas trevas, né? Então, o que acontece com esse espírito que estava tomando o corpo deste irmão que estava sofrendo? Ele começou a sentir a própria dor. Seus problemas a resolver começaram a brotar, a aparecer. Daí ele pediu por Cristo não atormentá-lo. Mas, na verdade, não era Cristo que estava atormentando, são as próprias dores dele que estavam vindo à tona, para que ele encarasse aquilo de frente e se tornasse uma pessoa melhor. Olha que lindo que é a presença de Jesus, não é? Os nossos defeitos, agora não vamos falar dele, vamos falar um pouco da gente, né? Os nossos defeitos e problemas, eles nos atormentam. E olhar para os nossos problemas, reconhecê-los e senti-los, traz à tona a nossa dor. E trazia naquele irmão uma igualdade na humanidade com a vítima, que era o seu obsediado. Então ele começava assim, já imaginou que mistura de sentimentos, a cena deste homem possuído vendo a luz do Cristo? A consciência do obsessor estava sendo iluminada. Ele estava sendo atormentado pela própria consciência, não por Jesus. Daí o título, Falsas Alegações. Era a luz de Jesus, lindamente incomodando, mas não era um incômodo de expulsão, para jogá-lo no abismo, para mandá-lo para o inferno. Era um incômodo da iluminação que ele mesmo, que estava sofrendo, poderia atingir. Isso atormentava ele, né? Esse espírito estava tão atormentado dessa maneira. Aí, no final, né, da citação da Bíblia, o que acontece? O homem que ficou livre desses espíritos, ele se joga aos pés de Jesus, querendo seguir Jesus. E Jesus, não, meu irmão, vá e conte o que aconteceu, para as pessoas poderem entender. Então, assim, o que Jesus queria que eles entendessem? Que onde há luz não há trevas. E que a gente precisa abraçar e ir ao encontro dos nossos problemas para resolvê-los, para que a nossa consciência maior, do nosso espírito se desperte, que a nossa luz brilhe. A luz de Jesus faz com que a nossa luz interior queira brilhar também. Isso muitas vezes incomoda, porque o nosso orgulho não deixa, a gente cria capa, se esconde, né? A luz para brilhar, a gente vai ter que olhar para o problema, para a dor, encarar para crescer. E crescer dói, né? Crescer não é fácil. Aí vem Emmanuel. Isso, a Adri está falando que o incômodo é uma sensação, ela colocou aqui, ó, que lhe coloca em outro estado, seja bom ou ruim, tanto faz. É um incômodo. No caso, o irmão, né, que estava a possuir o outro, acusa Jesus de tormento. Olha que incrível. E Jesus estava sendo luz, apenas isso. Queria que a gente entendesse essa é a compreensão que a gente tem que ter para começar a entender o Emmanuel agora. Ó. O caso do espírito perturbado, primeiro parágrafo, agora na interpretação do Emmanuel, que o espírito perturbado sentiu a aproximação de Jesus. Então, não foi Jesus que foi até ele, foi ele que, sentindo a aproximação de Jesus, foi até lá, recebendo Jesus com furiosas indagações. E aí o Emmanuel diz, ó, apresenta muitos aspectos dignos de estudo essa situação. Segundo parágrafo, a circunstância de suplicar ao mestre que não o atormentasse requer mais atenção ainda. Porque como é que Jesus pode atormentar alguém? Nós. Gente, só de falar no nome de Jesus, só de fazer a oração que Jesus nos ensinou, a paz impera onde quer que nós estejamos. Imagina Jesus fazendo um tormento em alguém. Então ele diz, ó, isso aqui é muito importante, requer nossa atenção. Agora vamos ao terceiro parágrafo, olha lá. Quem poderá supor que o Cristo é capaz de infligir tormentos a alguém? No caso, o espírito ignorante e perverso, olha o que vai ser dito. Muito já padecia por si mesmo.
Então, o tormento não vem de Jesus. O tormento vinha daquele espírito que já sofria. Né? E ele vai dizer, ó, trata-se que nos últimos desvarios, muito já padecia por si mesmo. Olha isso que o Emmanuel nos traz. No caso, o espírito ignorante e perverso, que já padecia em si mesmo, não era feliz. Ninguém é feliz sendo perverso. Isso é uma capa que eles colocam, né? Que muitos espíritos desencarnados desenvolvem para, às vezes, poder passar pelo período da erraticidade, né? E impor medo, impor respeito. Mas a perversidade não é sinal de força, e muito menos de felicidade. É sinal de sofrimento e de uma fragilidade muito grande. A vizinhança do mestre, a vizinhança, gente, pare e presta atenção nisso. A proximidade de Jesus, nem se referindo necessariamente a ele, a presença de Jesus ali já o incomodava. Trazia-lhe claridade suficiente para contemplar o martírio da própria consciência. Olha o que eu disse da luz de Jesus, iluminando a consciência do irmão em sofrimento, desse espírito que possuía o outro irmãozinho, o sofredor, começou a sentir um incômodo, do tipo, ei, como que eu estou assim ainda? Olha este homem, né? A presença de Jesus no nosso protetor do nosso planeta, encarnado. Imagina qual era a sensação que essa espiritualidade mais inferiorizada poderia sentir com aquilo. Despertar a consciência, a chance que esse irmão estava tendo, né? Uma consciência atolada num pântano de crimes e defecções e faltas, né? Tenebrosas. A luz castigava-lhe as trevas interiores e revelava-lhe a nudez dolorosa e digna de comiseração. Então, olha, a luz de Jesus castigava-lhe as trevas interiores. E aí, ele começou, quando esse espírito começou a se sentir incomodado, ele acusou Jesus desse tormento, o que estava fazendo com ele? Essa nudez dolorosa. Está expondo ele como ele realmente era, um sofredor, e ele não era assim. Ele queria parecer diferente do que aquilo que ele sentia de verdade. E essa é a nudez. É a nudez porque de Jesus você não esconde. Ele sabe tudo. Só de olhar. Ele nem olhou, já o outro já estava sentindo, né? Ele sabe de todas as situações. Mas não era isso que esse irmão sofredor, na ignorância, queria demonstrar. Muitos espíritos plasmam corpos gigantescos. Criam instrumentos, a gente vê isso nas nossas sessões mediúnicas muitas vezes, né? Instrumentos de guerra, para tampar, por exemplo, armaduras, para tampar e cobrir suas feridas, no qual o seu corpo espiritual continua ainda sofrendo pelo seu desencarne, que ele ainda não entendeu. Então, essa nudez tira todas as capas que ele colocou para se colocar como demônio, porque ele estava adorando ser chamado de demônio, que ele queria assustar as pessoas. E aí Jesus revela a fragilidade daquele ser humano, daquela pessoa ali, amada e querida e esperada por Jesus. E ele não sabe o que fazer. Então ele vira para Jesus e fala, olha lá, você é o meu tormento, porque ele quer parecer forte e poderoso para ser temido. Ele não quer parecer frágil. Depois, no quarto parágrafo, grande importância se soma quando vemos as fugas das verdades da vida. Olha o que ele vai colocar aqui, ó. O quadro é muito significativo para quantos fogem das verdades religiosas da vida. O que seriam essas verdades religiosas que eu interpretei? São as verdades ligadas ao mundo espiritual. A fé, ao poder maior de Deus, que é diferente do mundo carnal em que nós vivemos. Então, quanto mais a gente vai fugir disso,
né, dessas verdades, mais a gente vai sentir angústia. E não o contrário, porque as pessoas que acusam Jesus de tormento, porque existem várias pessoas que fazem isso, mesmo inconscientemente, elas estão dizendo que o caminho das verdades religiosas da vida só é um caminho de amargura, de angústia, de sofrimento. Para que sofrer? Ultimamente, a gente tem ouvido cada vez mais falar, não era para ter acontecido isso. Durante a pandemia, que ainda nós passamos, não podemos esquecer que ela ainda não terminou, a proposta seria que nos tornássemos seres humanos melhores. Mas a gente ainda continua ouvindo nas redes sociais, nesse mundo, né, informatizado que vivemos hoje nas redes, as pessoas dizendo sobre a materialidade da vida o seguinte: você não merece passar por isso. Olha lá, fugindo do elixir das angústias e aflições. Aonde já se viu? A vida é uma só. Já ouviram falar isso? A gente tem que aproveitar a vida. O que significa isso exatamente? A vida precisa ser vivida como nunca, pois morreremos e tudo acabou. Para de sofrer. A gente ouve as pessoas falando isso, é um pensamento comum. Até um lugar comum das pessoas falarem, né? Para gozar da vida, usufruir, para que sofrer? E foge dos problemas, e quer viver só no mundo dos prazeres, do bem-estar material. Todos os problemas que tem, vai fugindo, vai acumulando esses problemas, uma hora eles vão aparecer nas nossas vidas. Como se os serviços da fé, da vida religiosa, fossem perda de tempo. Cheios de lágrimas e nevoando o coração. Será que as coisas são realmente assim? Será que os convites do mundo nos fazem pensar assim? Muitas vezes, né? A gente tem que viver como se vivesse em mundos distintos, né? Ai, aqui é a gente está falando, aqui na segunda com Emmanuel, vamos dar um exemplo. Estamos falando de espiritualidade. Não, mas lá no meu trabalho é diferente. Não, não é, não. Não devia ser. Nós somos um ser só. Um espírito que vive num corpo. E nós temos que ter essa consciência, enquanto estamos vivos, que rumamos para a luz. Aí a gente fica com esse caminho duplo, né? Ou a gente acredita na falsa alegação que o caminho com Jesus é ruim, porque ele cria um tormento, que são a gente enfrentar as angústias e as aflições que nós mesmos criamos para nós. Porque nós somos seres imortais. Como eu posso pensar, eu sendo espírita, como eu posso pensar que o mal que me aflige hoje é um castigo de Deus? Se nós bem sabemos que colhemos o que plantamos, que nós temos vidas e vidas anteriores, centenas de vezes aqui na Terra, erramos muito, mas acertamos também. E colhemos os frutos dos erros e dos acertos. E esses erros, eles voltam para que a gente possa crescer, e não como castigo. Porque Deus nos ama. Porque Jesus é luz. Ele não quer castigar ninguém. Não é esse o pensamento que um cristão espírita deve ter. De que a vida é uma só, que eu tenho que curtir, e que os erros que eu estou passando hoje, foi algum erro de contabilidade divina lá, porque, eu não estou merecendo isso aqui, não. Como assim, irmãos? Então, Deus não é misericórdia, infinita bondade? Então, Deus varia suas características de acordo com o que nós passamos? Vamos encarar, a minha proposta nesse estudo, é a gente poder encarar um Jesus que olha nos nossos olhos, que nos chama pelo nosso nome, como está lá na barca, na música inicial. Não é um Jesus que nos desperta tormentos, e se os tormentos virão, e o que a gente faz com os tormentos? Joga nos porcos e se afoga? Ou a gente abraça e entende que é necessário transformar esse tormento, né? Essa tempestade em bonança?
esse problema no presente para nós mesmos e para os outros ao nosso redor. Alguém gostaria de comentar? Alguma parte que eu não pulei, alguma coisa que vocês acham que querem ressaltar, pode ficar à vontade. Não, Marília, eu só queria falar que quando eu li essa passagem, né, essa lição à tarde, né, pensei, nossa, como não deve ser, né, a gente ser tão imperfeito a partir do momento que uma pessoa com tanta luz chega, né, é que nem você falou, a luz chega e mostra nossas trevas, né? Sim. Verdade? Então, foi bem isso mesmo que eu entendi. Né? Nós estamos tão longe da perfeição que uma luz tão grande, né? Ele não fez nada, mas nos desnuda mesmo, né? Mostra todos os nossos defeitos, as nossas limitações, e me fez lembrar também, eu sempre vejo umas mensagens, né? Você não pode combater a treva com treva, somente a luz mesmo. Então, às vezes, as pessoas no nosso dia a dia, pegando esse gancho aí, né? Vem Jesus com uma luz imensa e consegue tocar aquele espírito, né, completo, que nem descreve na lição, né, de baixo nível energético, com muito rancor, com atividades, né, um espírito que está em processo de evolução, né? Então, como é que você quer mudar alguém se a gente faz do mesmo jeito, com trevas, né? Então, é só agindo de outra maneira, né? É o contraste, né? Você vai combater a treva com luz, não com a mesma energia. E, na verdade, nem é um combate. É que eu falo assim, quando eu falo combate, assim, sim. Porque nós vivemos isso, no nosso dia a dia, as pessoas vivem combates. Sim. Entendeu? Mas se você parar e pensar, você está num lugar que está escuro, você acendeu a luz. A iluminação, aonde tem luz, não tem trevas. Uhum. E assim, o rapaz que estava recebendo a influência, era o possuído, digamos assim, pela Bíblia, né? Ele tinha trevas ligadas aos irmãos que estavam com ele. O irmão que sintonizou com ele só ligou nas trevas. E assim, quando eu peguei o livro dos Espíritos e trouxe as questões, e ele vem e trouxe um homem de bem tem poder o suficiente para afastar os espíritos ignorantes. E o homem de bem não é o homem que fala coisas bonitas. O que age. É o homem que fala e faz aquilo que fala. É o cristão. É o misericordioso. É o que atua no bem em todos os seus sentidos, mais profundo. É a luz. Não é? O homem de bem não é a luz? Sim. É a luz. Então, Marilyn, eu tava assistindo um filme ontem e falava sobre uma senhora que, no tempo da Segunda Guerra Mundial, ela escondeu os judeus dos alemães. Sim. E ela falou e os alunos, né, chamando ela de uma heroína. Ela disse, eu não sou uma heroína, eu sou simplesmente uma pessoa que naquela hora decidiu fazer a coisa certa. Eu fui apenas uma pequena vela numa escuridão. E é realmente o que a gente está falando, né? E a luz fez toda a diferença, né? Uma pequena luz no meio daquela escuridão. Você não precisa fazer uma coisa heróica, né? E assim, toca nesse ponto nosso da luz, né? Uma pequena luz pode iluminar uma escuridão. Linda comparação, né? Enquanto toda a sociedade do momento vivia nas trevas, empreendia perseguição ou simplesmente não tocava no assunto, fingia não ver, ela fez o que um homem de bem faria. Acolheu, deu uma casa, deu comida, deu água, e deu dignidade aos seus irmãos. Isso é ser cristão, isso é ser um homem de bem, né? Incrível, muito bem colocado. E às vezes não há necessidade, só um pouquinho, Tata, só para completar o pensamento da Miriam ali, e às vezes não precisa fazer muito, né? Às vezes a pessoa quer fazer muita coisa, não, eu queria fazer isso, mas não acho que não. Eu quero fazer uma coisa grandiosa, eu quero fazer. Não é necessidade, né? As pequenas coisas, às vezes, têm um significado muito maior do que se imagina. Exatamente. Oi, Maria. Eu tomei, assim, para mim também um pouco, sabe? Lendo
essa lição aí do Emmanuel, em relação ao conhecimento do Evangelho, o conhecimento dos ensinamentos, né, de Jesus, que a partir do momento que a gente toma consciência, começa a tomar consciência dele, e que a gente tem que seguir esse caminho, então aí realmente vem os conflitos, vem o tormento, né, o nosso tormento, né, o conflito entre o caminho que a gente sempre fez e o caminho que a gente tem que seguir, né? E aí é difícil realmente, né, você mudar assim rapidamente. E você vive esse eterno conflito, porque você para assim e olha para trás, e mesmo no presente você se pega errando, cometendo os mesmos erros, e você tendo o conhecimento dos ensinamentos de Jesus, que aquilo é errado, que você tem que fazer o contrário. No automatismo, né, Maria? Exatamente. Então, a gente vive um eterno tormento, nós, interiormente. Concordo. Concordo. Até vou colocar aqui de conclusão essa questão, separei para falar depois, deixar vocês colocarem. Mas aí sim é o conflito que a Mary falou, né? A gente vive conflitando com situações tormentosas, com coisas que disparam em nós gatilhos tormentosos, e aí a gente quer fazer qual caminho? Que a Maria colocou, já estamos acostumados, vamos por esse aqui, não é ali. Né? Aí você tem que ficar se cuidando. Os nossos tormentos é a nossa tortura diária, porque nós temos consciência dos erros que fazemos, né? Que temos a nossa essência, né, ligada a essa questão de ser um homem de bem, e aí os tormentos tornam-se para nós as nossas torturas diárias, quando a gente dá aquela escapada desse caminho, que é a luz, né, que é a luz de Cristo. Sim, muito bem. E ele nos desnuda, né? Pode fazer o que você quiser, não tem importância. A hora que chegar lá, você pode falar bonito, você pode chorar, adorar, fazer orações lindíssimas. Lá na hora... Ele sabe de tudo, né? Júnior, pode falar. Esse é para mim, é bem complexo o entendimento dessa parte aí, né? Somente com o esclarecimento da doutrina que você começa a ver ao desenho de todas as partes nessa situação. Na época de Jesus, eu acredito que ele mostrou a superioridade do bem em qualquer mal existente, né? Sim. Essa mesma luz de Jesus, essa iluminação, essa autoridade moral que Jesus tem, e que foi superior a uma legião, né? Com a explicação da doutrina espírita, com o esclarecimento da doutrina, ele coloca a posição de todos ali, né? Dos irmãos infelizes, que é a própria a legião, que é a condição desses irmãos infelizes. Então, a doutrina vem trabalhar isso daí. Quem são essas pessoas? A do próprio médium, que estava sofrendo a obsessão e estava naquela condição caótica, né? Então, a doutrina ela veio fechar, né? Todo esse contexto. Mas é muito difícil de entender isso daí. Eu tenho uma certa dificuldade. Por isso que a leitura da Bíblia, né? Como o Espiritismo não estava naquele momento da explicação, né? A gente tem que tomar certos cuidados. Ainda falei no começo, gente, respira, calma. Vamos falar demônio, mas já vamos entender que para o Espiritismo não tem isso, porque quando a gente traz o Evangelho à luz da doutrina espírita, fica tudo claro, falando em luz, né?
fica tudo mais claro. E aí, se falta a doutrina espírita, vem o Emmanuel bem depois, para ter a certeza, não é possível que esse povo ainda não entendeu. O Kardec já veio, volta o Emmanuel, e temos Joana, e temos vários outros, né? Mentores, protetores, espíritos de luz, que vêm nos dar essa doutrina que não despreza ninguém. Em nenhum momento nessa citação, o médium, né, o que era obsediado, o obsessor, foram desprezados. Eles são acolhidos. A doutrina vem trazer, irmãos, a luz de Jesus incomodou porque Jesus despertou a dignidade dentro deles, a consciência humana de igualdade entre os dois, inclusive. Eu percebi isso entre o obsessor e o obsediado. Porque deixa de existir o motivo da subjugação frente à luz de Jesus. Tanto que eles vão embora, né? Eles pedem para Jesus jogá-los nos porcos, não queremos. Por quê? Porque não bate, não tem mais. A noção de poder perdeu o sentido frente à luz de Jesus. Desnudou todos. Não ficou só exposto o médium sofredor, mas o agressor. E a doutrina não vem trazer o agressor como o malvado, como o demônio que tem que ir para o inferno. Não, veio trazer como um irmão ignorante, infeliz, perdido na perversidade. E que tem chances, né, Júnior? Ele terá chances para melhorar e para crescer. Daí o incômodo que Jesus causou. Porque é justamente aí que está o incômodo, em mostrar, você também é filho. Nós somos todos irmãos. É belíssimo essa possibilidade de visão de mundo, né? É uma visão de mundo diferente, porque é muito simplista a gente encarar o mundo como o bem e o mal, encarnados em Deus e no demônio. A doutrina, ela traz para nós a bênção da doutrina espírita, não é em nos transformar em melhores, em salvadores, a nossa, desencarnou, são os primeiros a serem resgatados, muito pelo contrário. A doutrina nos traz conhecimento para lidarmos com os nossos tormentos. A doutrina, ela não foca em ninguém. Tanto que a gente, dentro da doutrina espírita, não tem um líder específico para ficar falando, olha eu aqui falando. Aí vem lá na quarta, vem o Davi, na quinta, se reveza os evangelhos. Toda casa espírita que você vai ver vários palestrantes, que são pessoas comuns, que um dia estão palestrando, outro dia estão assistindo. Não é? Por quê? Porque é uma luta, é a nossa luta. A doutrina nos traz o guia da nossa luta. O Espiritismo traz a nossa forma de melhorar a nossa conduta e o nosso pensamento. Pode falar. E nós temos, cada um tem uma legião, né? Temos. Eu tenho várias. Especificamente. E o destino dessa legião é o mesmo, é o caminho, é o mesmo, o caminho é a luz. Rumo à luz, exatamente. Rumamos para a luz. Vítimas, supostas vítimas e supostos agressores, rumamos todos para a luz. Isso é magnífico, né? É magnífico. Alguém mais quer colocar mais alguma coisa? Fiz aqui um encerramento para a gente, antes da prece, daí se alguém lembrar de alguma coisa, pode ir falando depois. O encerramento é mais ou menos na vibe que a Maria trouxe, tá? Nossas vidas são compostas de momentos de trevas que temos que encarar, pois fomos nós que as criamos ao não buscar a luz. Nas inúmeras vidas passadas, tivemos muitos acertos, mas cometemos também erros que se fazem presentes na vida atual. São nossos momentos de trevas que devemos, se quisermos crescer, encarar nossas dores, angústias e trabalhá-las para que diminuam. Se fugirmos delas, elas não desaparecerão, continuarão a gritar na sombra para virar luz. Este é o caminho do progresso,
da evolução individual. Portanto, não usemos de falsas alegações, trazendo Cristo como tormentos, mas encaremos nossos tormentos rumando para a luz do Cristo. Lembrando que no livro dos Espíritos foi dito que o homem de bem tem mais poder sobre os espíritos imperfeitos e também tem mais força sobre si mesmo, ao buscar a correção na sua conduta e no seu pensamento, com a proteção da espiritualidade maior, que nos rega diariamente a semente da evolução. Não estamos sós nunca. Nós escolhemos com quem sintonizar. Existem seres iluminados, mais de um, que cuidam da nossa vida terrena, desta encarnação e de todas as outras, e que ficam tão felizes com pequenos ganhos diários que nós temos. Eles estão ali sinalizando do nosso lado, e nós não os vemos, não os sentimos. Mas vamos sintonizar com quem? Com as legiões que aparecem. Porque são nossas escolhas, conscientes ou inconscientes, né? A gente se afina, como diz o Kardec, né? A gente se afina com quem a gente quer. Podemos fazer a oração final? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Então vamos lá, queridos. Agradecendo mais uma vez, primeiramente a Deus, a oportunidade de estarmos aqui reunidos toda segunda nesse lindo estudo, compartilhando as nossas experiências, compartilhando os nossos momentos, recebendo as intuições da espiritualidade. E creiam, queridos irmãos encarnados desta reunião, o grupo que nos apoia traz um grande número de desencarnados para aprender também com os estudos, com as nossas perguntas, com as nossas inquietações, as nossas dúvidas, com as nossas conversas, com as leituras e debates sobre o Evangelho. O grupo que se forma aqui é muito grande em cada estudo da nossa linda fraternidade espírita mensageiro da luz. Que nós possamos, Senhor, sintonizar com a espiritualidade superior, como homens e mulheres de bem que pretendemos ser e que muitos de nós já nos esforçamos muito para estar neste caminho. Que nós possamos, Pai, merecer essa ajuda que é abundante ao nosso redor, mas que não nos afinamos com ela. Precisamos, irmãos, desenvolver a sensibilidade para perceber o bem ao nosso redor. E desta maneira todo o mal será bloqueado. Toda a luz será absorvida e as trevas se iluminarão. Que Jesus possa, com sua luz, iluminar a nossa semana e que nós possamos levar essa luz a todos os lugares em que formos, como parte de nosso pensar e de nosso viver. Gratidão imensa a todos vocês que reservaram mais essa horinha na segunda-feira para estarmos aqui conversando sobre o Pão Nosso. Obrigada a todos. Que assim seja. A gente se vê na próxima segunda, galera. Beijos, boa semana.